Você já se sentiu presa a alguém que só pensa em si mesmo? Aquela pessoa que com palavras ou atitudes te diminui constantemente, te manipula com sutileza e aos poucos drena toda a sua energia espiritual? Sabe aquela sensação de estar sempre caminhando sobre cascas de ovos, medindo cada palavra, cada gesto, com medo da próxima explosão ou da próxima crítica? E o pior, mesmo sabendo que algo está errado, você permanece nessa situação. Talvez por medo, por dependência emocional ou até por acreditar que isso é suportar a cruz, como Cristo ensinou. Minha querida, quero te dizer algo hoje com profunda convicção. Deus não planejou que você vivesse assim, sob constante opressão emocional. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Não foi para isso que Ele ressuscitou. Não é este o propósito do seu sacrifício. O Senhor nos diz em João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Perceba que Jesus não veio apenas para te dar vida, mas vida em abundância. Vida transbordante, plena, livre. E quando relacionamentos te aprisionam, quando pessoas te sufocam, quando ligações emocionais te impedem de florescer conforme o chamado divino sobre sua vida, isso não é a vontade do Pai para você. A Bíblia revela algo poderoso sobre o caráter de Deus em Apocalipse 3:7. Estas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Você está ouvindo isso? Deus não apenas abre portas, Ele também fecha. E quando Ele fecha uma porta em sua vida, seja um relacionamento, uma amizade tóxica ou um vínculo emocional destrutivo, não é rejeição, é proteção, é o seu amor agindo em seu favor. Quantas vezes você chorou em silêncio, pedindo a Deus para mudar aquela pessoa, para transformar aquele relacionamento, e parecia que suas orações subiam apenas até o teto e voltavam? Talvez o silêncio de Deus não seja ausência, talvez seja sua maneira de dizer: minha filha, não quero mudar esta situação, quero removê-la da sua vida. Hoje quero compartilhar uma verdade que pode mudar completamente sua perspectiva e trazer libertação para áreas da sua vida onde você tem experimentado aprisionamento emocional. Deus é especialista em remover o que Ele não plantou. E quando Ele remove, sempre é para trazer algo melhor. Pense no jardim da sua vida. O Senhor nos diz em Mateus 15:13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Existem pessoas, relacionamentos e situações em nossa vida que não foram plantados pelo Pai. Alguns vieram por nossas próprias escolhas equivocadas, outros por necessidades emocionais não resolvidas e alguns simplesmente porque, em nossa humanidade, não conseguimos discernir o trigo do joio. Mas o Pai, o perfeito jardineiro, sabe exatamente o que precisa ser removido para que você possa florescer plenamente. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo não é apenas uma promessa bonita para emoldurar e pendurar na parede. É uma declaração poderosa sobre a intencionalidade de Deus em sua vida. Ele tem planos específicos para você, e esses planos incluem liberdade emocional, restauração da sua dignidade e o florescimento do seu chamado. E isso significa que Ele não permitirá que você permaneça indefinidamente em situações que contradizem seu propósito. Como um pai amoroso que não suporta ver seu filho sofrendo, Deus intervém, às vezes de formas que não esperamos, através de circunstâncias que inicialmente podem até parecer dolorosas. Abra seu coração hoje. Permita-se ser honesta diante de Deus sobre essas relações que têm te aprisionado. Chegou o momento de uma libertação profunda, e isso começa quando você reconhece que merece mais do que migalhas emocionais.
Você foi criada para um banquete de amor genuíno. Há um ditado popular que diz: quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Mas hoje, quero te dizer algo ainda mais poderoso. Às vezes, Deus fecha uma porta para te mostrar que você estava no prédio errado o tempo todo. Algumas portas precisam ser fechadas não para que outras se abram, mas para que você finalmente saia de um lugar onde nunca deveria ter entrado. O profeta Isaías declara em Isaías 43:19: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está sempre fazendo coisas novas. Ele não está interessado em apenas consertar o que está quebrado em sua vida. Às vezes, Ele quer remover completamente e substituir com algo totalmente novo e melhor. O Senhor te chama hoje para uma nova estação, uma estação de liberdade, cura e crescimento. E para entrar nela, talvez seja necessário deixar para trás o que tem te mantido refém emocionalmente. Confie nesse processo divino. O Deus que conhece o fim desde o princípio está trabalhando em seu favor, mesmo quando não compreende plenamente. Quando Deus remove alguém da sua vida, especialmente alguém que tem exercido controle, manipulação ou abuso emocional sobre você, não é um ato de crueldade, mas de profunda misericórdia. É um ato de libertação. É Deus dizendo: filha amada, você merece mais, você foi criada para mais, e eu não descansarei até que você experimente toda a liberdade e plenitude que tenho reservado para você. Não tenha medo de entregar nas mãos do Senhor essas relações que têm te aprisionado. Ele sabe o que está fazendo, sempre soube. E hoje pode ser o dia da sua libertação. A vida é curta demais para desperdiçarmos nossos dias, nossa energia e nosso propósito em relacionamentos que nos diminuem em vez de nos elevar, em pessoas que nos drenam em vez de nos fortalecer, em conexões que nos aprisionam em vez de nos ajudar a voar. Você foi criada para voar, minha irmã, para subir nas asas da águia, como nos promete Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Chegou a hora de renovar suas forças e levantar voo para os lugares altos que Deus preparou para você. O Espírito Santo está agindo neste momento. Você consegue sentir? É aquele suave toque no coração, aquela certeza interna de que as palavras que está ouvindo não são apenas palavras, são vida e espírito falando diretamente ao seu coração. É hora de uma nova estação. É hora de liberdade. Ao longo da história bíblica, vemos como Deus trabalhou para liberar seu povo de relações, situações e sistemas opressores. O Senhor não é indiferente quando seus filhos estão sob jugo emocional. Ele vê, ele sabe, e no tempo certo, ele age. Lembre-se de como Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito. Durante 430 anos, o povo de Deus viveu sob opressão, sendo manipulado, diminuído e explorado, mas Deus não se esqueceu deles. Em Êxodo 3, 7, 8, o Senhor diz a Moisés: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los. Talvez você tenha vivido em um Egito emocional por anos. Talvez tenha aceitado aquela voz crítica, aquele tratamento injusto, aquela manipulação sutil, como se fosse seu destino, sua cruz para carregar. Mas hoje, assim como fez com os israelitas, Deus está dizendo: tenho visto sua opressão, tenho escutado seu clamor silencioso, conheço sua dor e desci para livrá-la. Existem padrões relacionais tóxicos que podem se tornar tão familiares,
que acabamos confundindo-os com normalidade. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde o amor era condicionado à performance, onde a aceitação vinha apenas quando você agradava, onde suas necessidades emocionais eram ignoradas ou ridicularizadas. E agora, sem perceber, você repete esses padrões em seus relacionamentos adultos, aceitando menos do que merece, porque é tudo o que conhece. Mas Deus quer quebrar esses ciclos destrutivos em sua vida. Ele quer remover o que não plantou e plantar o que é genuíno, saudável e edificante. No Salmo 18:19, Davi declara: Ele me trouxe para um lugar espaçoso, livrou-me porque tem prazer em mim. Este é o desejo de Deus para você hoje, trazê-la para um lugar espaçoso, um lugar de liberdade emocional, onde você possa respirar, crescer e florescer em seu chamado. A palavra de Deus é clara. O Senhor não quer que nenhum de seus filhos viva sob opressão, seja física, emocional ou espiritual. O plano divino para nós é libertação, não escravidão, crescimento, não estagnação, vida abundante, não sobrevivência medíocre. Hoje é o dia de começar a enxergar essas relações tóxicas através das lentes da verdade divina. É o momento de admitir honestamente que algumas pessoas em sua vida, por mais que você as ame, têm sido instrumentos de aprisionamento, não de libertação. E talvez seja a hora de permitir que Deus faça o que só Ele pode fazer, remover o que não plantou, para que você finalmente floresça conforme o propósito para o qual foi criada. Pense na história de Agar, a serva de Sara que foi tratada com crueldade. Quando ela fugiu para o deserto, desesperada e sem esperança, o anjo do Senhor a encontrou e falou palavras de esperança e direção. Em Gênesis 16:13, Agar dá um nome a Deus: Você é o Deus que me vê. Em meio a seu sofrimento emocional, a maior revelação que Agar recebeu foi que Deus a via. Ele notava sua dor. Ele se importava com sua situação. Da mesma forma, Deus te vê hoje. Ele nota quando você engole o choro, quando sorri por fora, enquanto seu coração está partido por dentro, quando aceita um tratamento que está muito abaixo do que merece apenas para manter a paz. Ele vê tudo isso. E não apenas vê, mas se move em seu favor. Você precisa entender algo fundamental sobre o caráter de Deus. Ele é um Deus que intervém, um Deus que rompe cadeias, um Deus que liberta cativos. Isaías 61:1 profetiza sobre Jesus. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Mas esse versículo não é apenas sobre libertação espiritual, embora certamente inclua isso. É também sobre libertação emocional e relacional. Jesus veio para cuidar dos corações quebrantados por relações abusivas, para proclamar liberdade aos cativos de dinâmicas relacionais doentias e para libertar aqueles que estão presos nas trevas da manipulação emocional. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus removeu pessoas das vidas de seus servos, quando essas pessoas se tornaram obstáculos ao propósito divino. Pense em como Deus removeu Saul para que Davi pudesse assumir seu lugar de rei, ou como Paulo e Barnabé se separaram quando seus caminhos ministeriais tomaram direções diferentes. Ou como Jesus mesmo instruiu seus discípulos em Mateus 10:14. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam o pó dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Este último exemplo é particularmente relevante. Jesus não instruiu seus discípulos a insistirem indefinidamente, a se submeterem a maus tratos, a aceitarem rejeição contínua.
Ele lhes ensinou a reconhecer quando era hora de seguir em frente, sacudir o pó dos pés e continuar o caminho. Da mesma forma, existem momentos em sua vida quando a direção divina pode ser simplesmente: sacuda o pó, siga em frente. Não se prenda mais a esta pessoa ou situação que drena sua alma e obscurece seu chamado. Agora é importante esclarecer. Não estou falando aqui sobre abandonar compromissos legítimos ou votos sagrados. Não estou falando sobre desistir de relacionamentos saudáveis nos primeiros sinais de dificuldade. O que estou abordando são relações caracterizadas por padrões consistentes de abuso emocional, manipulação, controle ou qualquer dinâmica que sistematicamente diminua sua identidade e propósito em Cristo. Em 2 Coríntios 6, 14 e 15, Paulo nos adverte: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Este princípio vai além de parcerias de negócios ou casamentos. Aplica-se a todas as nossas associações significativas. Quando nos encontramos em julgo emocional com pessoas cujos valores, caráter e tratamento para conosco contradizem fundamentalmente o que a palavra de Deus ensina sobre amor, respeito e dignidade humana, pode ser hora de reconsiderar essas associações. Em Provérbios 22, 24 e 25, somos aconselhados: não faça amizade com o que se ira facilmente, nem ande com o homem colérico, para que não aprenda os seus caminhos e tome um laço para a tua alma. Isso é uma advertência direta sobre como certas pessoas podem nos influenciar negativamente e até mesmo se tornar laços para a nossa alma. Armadilhas espirituais e emocionais que nos impedem de viver na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Pense no relacionamento entre Davi e Jonatas, uma amizade marcada por amor genuíno, respeito mútuo e apoio ao chamado divino um do outro. Em 1 Samuel 18, 1, lemos que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Este é o modelo bíblico de amizade saudável, uma em que ambas as partes são fortalecidas, não enfraquecidas, elevadas, não diminuídas. Em contraste, pense no relacionamento entre Davi e Saul. Embora Davi tenha servido a Saul com lealdade, Saul respondeu com ciúme, manipulação e até tentativas de assassinato. Deus eventualmente removeu Saul não apenas do trono, mas também da vida de Davi. Essa remoção não foi punição, foi proteção. Deus estava protegendo seu ungido, preservando-o para o chamado maior que tinha sobre sua vida. Da mesma forma, quando Deus remove certas pessoas da sua vida, especialmente aquelas que têm sido fontes consistentes de manipulação, crítica destrutiva ou abuso emocional, Ele está protegendo você, está guardando seu coração, sua mente, seu espírito e seu chamado. Não subestime o impacto que relações tóxicas podem ter em sua saúde espiritual. Em 1 Coríntios 15, 33, somos advertidos: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Pessoas que constantemente drenam sua energia, minam sua confiança, questionam seu valor ou manipulam suas emoções não são companhias neutras. São influências que podem lentamente erodir sua saúde espiritual e emocional. É por isso que Deus, em sua sabedoria e amor, às vezes intervém para remover essas pessoas da sua vida. E quando Ele o faz, não é para puni-la ou para deixá-la sozinha. É para criar espaço para relacionamentos que realmente refletem o amor de Cristo, que honram sua dignidade como filha de Deus e que apoiam o propósito divino para sua vida. Na história de Ruth, vemos como Deus,
Removeu Noemi de sua terra natal através de circunstâncias dolorosas, apenas para eventualmente restaurá-la com um relacionamento profundamente nutritivo com sua nora, Ruth, que declarou: "Aonde quer que você for, eu irei. Onde quer que você viver, eu viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus." Ruth 1:16. Às vezes, Deus remove o familiar para trazer o extraordinário. Remove o tóxico para trazer o nutritivo. Remove o que drena para trazer o que enche. Em Eclesiastes 3:1, 5, 7, o sábio rei Salomão nos lembra: "Para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar." Existe um tempo para investir em relacionamentos, para lutar por eles, para trabalhar nas dificuldades e buscar reconciliação. Mas também existe um tempo para reconhecer quando um relacionamento se tornou destruidor da alma, quando está consistentemente minando seu valor, diminuindo sua fé e obscurecendo seu chamado. Nesses momentos, pode ser o tempo de desistir, o tempo de jogar fora, o tempo de libertação. A libertação emocional muitas vezes começa com uma decisão, a decisão de não mais permitir tratamento que contradiz seu valor em Cristo. Em João 8:36, Jesus promete: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Esta libertação inclui a liberdade de padrões relacionais destrutivos e laços emocionais tóxicos. Mas como você reconhece quando é Deus removendo alguém da sua vida versus apenas circunstâncias ou seu próprio desejo de evitar conflitos difíceis? Primeiro, observe os frutos. Em Mateus 7,16, Jesus ensina: "Pelos seus frutos os conhecereis." Quais são os frutos desse relacionamento em sua vida? Ele produz amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito, mencionados em Gálatas 5:22, 23, ou produz ansiedade constante, dúvida, medo, confusão e diminuição da sua alegria e paz. Segundo, busque confirmação através da palavra de Deus. O Salmo 119, 105 nos diz: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Os princípios e padrões relacionais estabelecidos na Escritura são claros. Relacionamentos saudáveis são caracterizados por respeito mútuo, amor genuíno, comunicação honesta e apoio ao crescimento espiritual um do outro. Terceiro, preste atenção à orientação interna do Espírito Santo. Em João 16:13, Jesus promete: "Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." O Espírito Santo frequentemente nos alerta através daquela inquietação interna, aquela sensação persistente de que algo não está certo, mesmo quando não conseguimos articular exatamente o que é. Quarto, busque conselho sábio. Provérbios 11:14 nos lembra: "Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros." Compartilhe suas preocupações com conselheiros espirituais maduros, líderes de confiança, mentores ou amigos que demonstram sabedoria bíblica e que se importam genuinamente com seu bem-estar. Finalmente, observe os padrões ao longo do tempo. Um momento de conflito ou desapontamento não define um relacionamento, mas padrões consistentes de manipulação, gaslighting, fazer você duvidar da sua própria percepção, controle ou qualquer forma de abuso são sinais claros de que um relacionamento não está alinhado com o plano de Deus para conexões saudáveis. Quando você discerne com clareza que Deus está de fato removendo alguém da sua vida, como deve responder? Primeiro, perdoe. Isso não significa desculpar comportamentos abusivos ou permanecer em situações prejudiciais.
significa liberar a outra pessoa do débito emocional que ela tem com você, entregando o caso nas mãos de Deus, o justo juiz. Como nos ensina Romanos 12:19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Segundo, estabeleça limites saudáveis. Em algumas situações, cortar completamente o contato pode ser necessário. Em outras, limites claros sobre comportamentos aceitáveis e inaceitáveis podem ser suficientes. Jesus mesmo estabeleceu limites com pessoas, inclusive com aquelas mais próximas a ele. Terceiro, foque no seu próprio crescimento e cura. Muitas vezes, padrões relacionais tóxicos revelam áreas em nossa própria vida que precisam de cura e transformação. Como Paulo exorta em Filipenses 2:12, devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, permitindo que Deus trabalhe em nós, mesmo enquanto Ele trabalha nas circunstâncias ao nosso redor. Quarto, abra-se para novos relacionamentos alinhados com o propósito de Deus. Quando o Senhor remove, é para criar espaço para algo melhor. Como promete Isaías 43:19, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Talvez você esteja pensando, mas e se eu dependo financeiramente dessa pessoa? E se temos filhos juntos? E se deixá-la significa enfrentar julgamento da família ou da igreja? Estas são preocupações válidas e complexas que exigem sabedoria divina e, frequentemente, orientação profissional. O importante é lembrar que Deus não nos chama para decisões que Ele não nos equipará para enfrentar. Como promete Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Se você está em uma situação de abuso, saiba que existem recursos disponíveis, abrigos para mulheres, linhas diretas de crise, conselheiros cristãos e comunidades de apoio. Buscar ajuda não é falta de fé, é sabedoria. Para todas as outras relações tóxicas que não envolvem abuso físico, mas que drenam sua alma, lembre-se, o preço de permanecer pode ser maior que o preço de partir. O custo emocional, espiritual e até físico de permanecer em relações que sistematicamente diminuem sua identidade em Cristo pode ser devastador a longo prazo. Deus frequentemente usa o processo de remoção para nos preparar para uma nova estação. Pense em como Ele removeu José de sua família através de circunstâncias dolorosas, apenas para eventualmente posicioná-lo para salvar muitas vidas, incluindo as da própria família que o havia rejeitado. Em 2 Coríntios 5:17 somos lembrados: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Permita que o velhos padrões relacionais, velhas lealdades destrutivas, velhas dinâmicas que diminuem sua alma, passe. Abrace as coisas novas que Deus está trazendo. Você foi criada para um propósito maior. Em Efésios 2:10, Paulo declara: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando relacionamentos consistentemente impedem você de caminhar nas boas obras que Deus preparou, pode ser um sinal claro de que esses relacionamentos não estão alinhados com seu propósito para a sua vida. Você não precisa se sentir culpada por estabelecer limites, por se afastar de relacionamentos tóxicos, por dizer não a tratamentos que contradizem seu valor como filha de Deus. Jesus não apenas nos deu permissão para estabelecer limites, ele modelou isso. Em Lucas 4:28-30,
Quando uma multidão enfurecida tentou jogar Jesus de um penhasco, lemos: mas passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus não argumentou, não tentou explicar, não pediu desculpas por ter provocado sua ira. Ele simplesmente passou pelo meio deles e seguiu seu caminho. Isso não foi covardia, foi autodeterminação divina. Foi Jesus escolhendo não permitir que a raiva e rejeição dos outros determinassem seu caminho ou propósito. Da mesma forma, você tem permissão divina para passar pelo meio das pessoas que buscam diminuí-la, controlá-la ou manipulá-la e seguir o caminho que Deus estabeleceu para você. No Salmo 91, 11-12, Deus promete: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Quando você toma a decisão difícil, mas necessária, de permitir que Deus remova pessoas tóxicas da sua vida, Ele envia seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustenta quando você se sente fraca. Ele te guia quando o caminho parece incerto. E em 1 Pedro 5,10, somos encorajados. E depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fundamentar. E te sofrer um pouco pode incluir a dor temporária, de deixar ir relacionamentos tóxicos, de estabelecer limites difíceis, de enfrentar a solidão que às vezes acompanha a libertação. Mas depois desse sofrimento temporário, vem o aperfeiçoamento, a confirmação, a fortificação e o fundamentar que só Deus pode proporcionar. Lembre-se, quando Deus fecha uma porta, não é para te deixar trancada num corredor escuro, é para guiá-la à porta correta, à estação correta, ao propósito divino para o qual você foi unicamente criada. Não tenha medo do processo de remoção. Não se apegue ao que Deus está tentando remover da sua vida. Solte, confie, avance. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tiveram que deixar algo ou alguém para trás, a fim de abraçar o novo que Deus estava trazendo. Abraão teve que deixar sua terra natal. Moisés teve que deixar a vida de pastor no deserto. Ruth teve que deixar sua terra e cultura. Os discípulos tiveram que deixar suas redes, seus barcos, suas vidas familiares. Paulo teve que deixar sua identidade anterior como perseguidor da igreja. E em cada uma dessas histórias, o que veio depois foi infinitamente superior ao que foi deixado para trás. O mesmo será verdade para você. Em Hebreus 12:1, somos exortados: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Parte de livrar-nos de tudo o que nos atrapalha pode incluir remover de nossas vidas pessoas que consistentemente nos impedem de correr a corrida que Deus propôs para nós. Já parou para pensar em como tantas pessoas na Bíblia experimentaram a remoção divina de relacionamentos tóxicos? Pense em como Deus removeu Labão da vida de Jacó depois que Labão passou anos manipulando e explorando seu genro. Ou como Deus removeu falsos amigos da vida de Jó, aqueles consoladores miseráveis que só aumentavam sua dor com acusações injustas. Ou como Jesus removeu os vendilhões do templo quando eles estavam distorcendo o propósito da casa de Deus. Em cada um desses casos, a remoção não foi o fim da história, foi o início de um novo capítulo, um capítulo de restauração, de realinhamento com o propósito divino, de bênçãos inesperadas e de crescimento espiritual sem precedentes. Um princípio espiritual fundamental é que o vazio sempre será preenchido.
Quando você permite que Deus remova pessoas tóxicas da sua vida, você cria espaço, e esse espaço não permanecerá vazio por muito tempo, ou será preenchido por mais do mesmo tipo de relacionamento prejudicial, ou será preenchido por algo novo que Deus deseja trazer. Relacionamentos saudáveis, propósito renovado, paz interior e uma comunhão mais profunda com o próprio Senhor. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas vezes, os relacionamentos tóxicos em nossa vida são apenas manifestações de uma batalha espiritual mais profunda. O inimigo das nossas almas quer nos manter presos, diminuídos, inseguros e isolados. E frequentemente ele usa pessoas, até mesmo pessoas que amamos, como instrumentos dessa opressão. Mas Deus é maior. Em 1 João 4:4, somos assegurados: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas quando você permite que Deus remova influências prejudiciais da sua vida, você está essencialmente declarando esta verdade: maior é aquele que está em mim do que qualquer espírito de manipulação, controle ou abuso que opera através destas relações. Veja o exemplo de Elias. Depois de sua grande vitória no Monte Carmelo, ele fugiu de Jezabel e caiu em depressão, até pedindo a Deus que tirasse sua vida. O que Deus fez? Ele removeu Elias daquela situação. Ele o levou para o Monte Horebe, falou com ele no suave murmúrio, e então o enviou de volta. Não para o mesmo ambiente tóxico, mas para ungir novos líderes e preparar seu sucessor, Eliseu. Deus não apenas removeu Elias de uma situação tóxica, ele o reposicionou para um novo propósito e lhe deu um companheiro fiel em Eliseu, alguém que o apoiaria, aprenderia dele e eventualmente continuaria seu legado. Que contraste com Jezabel, que só queria destruí-lo. Da mesma forma, quando Deus remove relacionamentos prejudiciais da sua vida, ele não está apenas criando um vácuo. Ele está preparando espaço para novas conexões que refletirão seu caráter e apoiarão seu propósito para você. Considere a parábola do joio e do trigo em Mateus 13. Jesus ensina que o dono do campo permitiu que o joio, erva daninha, crescesse junto com o trigo até a colheita, quando então seria separado e queimado. Esta parábola tem muitas aplicações, mas uma delas certamente se refere a relacionamentos. Há um tempo para a separação, um tempo quando Deus, em sua sabedoria, separa o que é nutritivo do que é tóxico em nossas vidas. E quando esse tempo chega, nossa responsabilidade é cooperar com o trabalho divino, não resistir a ele, por causa de apegos emocionais, medo da mudança ou culpa mal direcionada. Uma mulher que conheço passou anos em um casamento espiritualmente abusivo. Seu marido usava a Bíblia como uma arma, distorcendo escrituras sobre submissão para controlar e manipular. Ele isolava-a de sua família e amigos, criticava-a constantemente e a fazia sentir-se espiritualmente inadequada. Quando ela finalmente buscou ajuda pastoral e eventualmente se separou dele, sentiu imensa culpa, como se estivesse falhando com Deus. O que ela não percebeu inicialmente era que Deus estava removendo-a daquela situação tóxica. Não, porque ela havia falhado, mas porque Ele tinha algo melhor para ela. Hoje, anos depois, ela lidera um ministério para mulheres que sofreram abuso espiritual. O que parecia ser um fim trágico tornou-se o começo de um chamado divino mais profundo. Outra mulher que conheço tinha uma melhor amiga que sutilmente competia com ela, sabotava suas realizações e espalhava fofocas disfarçadas de pedidos de oração. Quando finalmente reconheceu o padrão tóxico e começou a estabelecer limites saudáveis, sentiu-se terrivelmente culpada e solitária.
Mas dentro de um ano, Deus trouxe para sua vida 3 novas amigas que se tornaram verdadeiras irmãs espirituais. Mulheres que a apoiam, celebram suas vitórias e a ajudam a crescer em Cristo. Em Deuteronômio 30:19, Deus declara: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Quando permitimos que Deus remova relacionamentos tóxicos de nossas vidas, estamos escolhendo vida, estamos escolhendo saúde emocional, crescimento espiritual e alinhamento com o propósito divino. Podemos até sentir tristeza pelo que estamos deixando para trás, mas como Paulo escreve em Filipenses 3:13-14: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecer o que ficou para trás não significa negar sua realidade ou importância em nossa jornada. Significa recusar-se a ser definido por isso. Recusar-se a deixar que o passado dite nosso futuro. Recusar-se a permitir que relacionamentos antigos e tóxicos continuem a moldar nossa identidade e propósito. Em vez disso, avançamos para as coisas que estão adiante, para a liberdade emocional que Deus deseja para nós, para os relacionamentos saudáveis que Ele quer trazer para nossas vidas, para o chamado divino que Ele tem preparado exclusivamente para nós. Em Apocalipse 3:8, o Senhor declara: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Quando Deus abre uma porta de libertação de relacionamentos tóxicos, ninguém pode fechá-la, a menos que escolhamos voltar atrás por nossa própria vontade. E esta é uma verdade importante. Quando Deus remove alguém da nossa vida, mas nós continuamos a nos agarrar emocionalmente a essa pessoa ou relação, podemos inadvertidamente sabotar o processo de libertação que Ele iniciou. Podemos encontrar-nos de volta no mesmo padrão tóxico ou atrair um relacionamento diferente, mas igualmente prejudicial, porque não permitimos que a cura e transformação completas ocorressem. É por isso que o processo de libertação muitas vezes exige não apenas a remoção física de pessoas tóxicas, mas também um trabalho interior profundo, quebrar laços emocionais não saudáveis, curar feridas do passado, renovar nossa mente conforme a verdade da palavra de Deus e estabelecer limites saudáveis para o futuro. Em 2 Timóteo 2:20 e 21, Paulo escreve: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso, para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Note o processo aqui. Se alguém se purificar destas coisas, há uma responsabilidade de nossa parte em cooperar com o processo de purificação que Deus inicia. Quando Ele remove pessoas tóxicas da nossa vida, nossa parte é purificar-nos das crenças limitantes, dos padrões disfuncionais e dos apegos emocionais não saudáveis que essas relações podem ter cultivado em nós. À medida que fazemos isso, nos tornamos vasos para a honra, santificados e idôneos para uso do Senhor e preparados para toda boa obra. Em outras palavras, nos tornamos pessoas que podem receber e sustentar os novos relacionamentos saudáveis que Deus deseja trazer para nossas vidas. Relacionamentos que honram nossa dignidade como filhos de Deus e apoiam o propósito para o qual fomos criados. Em Isaías 54:2 e 3, Deus instrui: Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas.
porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Este é um chamado para expandir nossa capacidade, para nos prepararmos para receber mais do que tínhamos antes. Quando Deus remove relacionamentos tóxicos da nossa vida, Ele frequentemente nos chama para ampliar o lugar da nossa tenda, para expandir nossa capacidade de receber amor saudável, conexões autênticas e propósito divino. Isso pode significar investir em nossa própria cura e crescimento. Pode significar aprender novas habilidades de comunicação e estabelecimento de limites. Pode significar desenvolver discernimento mais aguçado sobre o caráter das pessoas. Pode significar passar tempo intencionalmente em comunidades saudáveis, onde podemos observar e aprender como funcionam relacionamentos centrados em Cristo. À medida que fazemos isso, nos preparamos para o transbordamento que Deus promete. O transbordamento de novos relacionamentos, novas oportunidades, nova frutificação em nosso chamado. Em João 15:2, Jesus ensina: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Note o propósito do processo de poda, para que dê mais fruto. Quando Deus remove relacionamentos tóxicos da nossa vida, Ele o faz com um propósito específico, para que possamos dar mais fruto. Relacionamentos que drenam consistentemente nossa energia, minam nossa confiança, distorcem nossa identidade ou nos afastam do propósito divino, são como galhos sugadores em uma videira. Eles não apenas falham em produzir fruto, mas também drenam recursos que poderiam nutrir galhos frutíferos. Quando o vinhateiro divino remove esses relacionamentos tóxicos, Ele o faz não para nos punir ou nos deixar sozinhos, mas para redirecionar nossa energia, atenção e recursos para relacionamentos e ministérios que realmente produzirão fruto duradouro para o reino. Isso é graça, é misericórdia. É o amor de um pai que vê além de nossas acomodações e apegos emocionais e age para nosso bem maior, mesmo quando inicialmente não compreendemos ou resistimos ao processo. Em Isaías 55:8, 9, Deus declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando Deus remove alguém da nossa vida, especialmente alguém com quem compartilhamos uma história significativa ou laços emocionais profundos, podemos não entender imediatamente. Podemos questionar sua sabedoria ou até mesmo seu amor. Podemos nos perguntar: por que Deus? Por que estás permitindo que este relacionamento termine? Por que não o transformas em vez de removê-lo? Mas seus pensamentos são mais altos que os nossos. Ele vê o que não podemos ver. Ele conhece o que não podemos conhecer. E Ele está trabalhando por nosso bem de maneiras que vão muito além da nossa compreensão limitada. Em Romanos 8:28, somos assegurados e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui a remoção de pessoas da nossa vida. Quando Deus fecha uma porta, mesmo que seja uma porta para um relacionamento que valorizamos profundamente, Ele o faz para nosso bem último e para o cumprimento do seu propósito para nossas vidas. Nossa parte é confiar no seu coração, mesmo quando não compreendemos sua mão. É permitir que o processo de remoção faça seu trabalho completo, para que possamos estar verdadeiramente livres e preparados para o que Ele deseja trazer a seguir. Em 2 Coríntios 3:17, Paulo declara: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esta é a promessa para você hoje.
liberdade. Liberdade dos laços emocionais que têm te mantido presa a relacionamentos tóxicos. Liberdade dos padrões disfuncionais que têm limitado sua capacidade de receber e dar amor autêntico. Liberdade para se tornar tudo o que Deus te criou para ser. Esta liberdade começa com um ato de rendição, entregando nas mãos de Deus os relacionamentos que Ele está removendo da sua vida. Não tentando controlá-los, consertá-los ou agarrar-se a eles, mas permitindo que o processo divino de remoção complete seu trabalho perfeito. No Salmo 126, 5, 6, lemos: Os que semeiam em lágrimas, com cantos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Este é o caminho de transformação que Deus oferece, das lágrimas à alegria, da perda à colheita, da remoção à restauração. Sim, haverá lágrimas no processo. Haverá períodos de luto pela perda de relacionamentos, mesmo aqueles que sabemos que eram tóxicos. Haverá momentos de solidão, enquanto aguardamos que Deus traga novas conexões para nossas vidas. Mas essas lágrimas não são em vão. São sementes que, quando plantadas em solo de fé e obediência, eventualmente produzirão uma colheita de alegria. Em Efésios 3:20, Paulo declara: Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Este é o Deus que serve. Um Deus que não está limitado por suas circunstâncias atuais, por seus relacionamentos atuais, ou mesmo por suas próprias expectativas. Ele é capaz de fazer infinitamente mais em sua vida do que você jamais poderia pedir ou imaginar. Isso significa que o vazio deixado pela remoção de relacionamentos tóxicos não permanecerá vazio para sempre. Deus preencherá esse espaço com algo infinitamente melhor do que você poderia imaginar. Não necessariamente com um novo relacionamento imediatamente, mas certamente com sua presença, sua paz, seu propósito renovado e, eventualmente, com conexões humanas que refletem seu caráter e apoiam seu chamado sobre sua vida. Em Daniel 10, vemos como Daniel orou por 21 dias antes de receber resposta do céu. Um mensageiro angelical explicou que havia sido enviado no primeiro dia em que Daniel começou a orar, mas foi detido por forças espirituais opostas, até que o arcanjo Miguel veio em seu auxílio. Esta passagem nos lembra que existe uma batalha espiritual invisível acontecendo ao nosso redor. E quando se trata de relacionamentos tóxicos, muitas vezes há forças espirituais envolvidas que querem nos manter presos, diminuídos e impedidos de cumprir nosso propósito divino. Quando você toma a decisão de permitir que Deus remova essas influências da sua vida, prepare-se para a resistência, não apenas emocionalmente dentro de você, mas potencialmente também no reino espiritual. É por isso que Paulo nos instrui em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Permanecer firme durante o processo de remoção e libertação requer a armadura completa de Deus, a verdade para combater as mentiras que o inimigo sussurra. Você nunca encontrará ninguém melhor. A justiça para guiar suas decisões e ações, a paz para sustentar seu coração em momentos de dúvida, a fé para confiar no processo divino, mesmo quando não vê resultados imediatos, a salvação para lembrar sua verdadeira identidade em Cristo e a palavra de Deus como sua arma ofensiva contra toda tentativa do inimigo de sabotar sua libertação. Em 1 Samuel 15:22, o profeta declara: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Às vezes,
pensamos que Deus quer que nos sacrifiquemos permanecendo em relacionamentos tóxicos, como se isso fosse uma demonstração de amor incondicional, perdão ou compromisso. Mas o que Ele realmente deseja é nossa obediência à sua direção, incluindo quando essa direção envolve deixar ir relacionamentos que Ele não plantou ou que completaram seu propósito em nossa vida. Obedecer ao seu chamado para a liberdade é melhor do que o sacrifício de permanecer em situações prejudiciais que Ele está claramente tentando remover. Em Isaías 48:17, o Senhor declara: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Confie que Deus está te ensinando o que é útil, mesmo quando isso envolve lições difíceis sobre quando deixar ir, e que Ele está te guiando pelo caminho em que deves andar, mesmo quando esse caminho te afasta de pessoas com quem compartilhaste história e laços emocionais significativos. Como Jesus prometeu em Mateus 11:28-30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está cansada e oprimida por relacionamentos que consistentemente te diminuem, controlam ou manipulam, Jesus oferece alívio. Ele oferece um jugo diferente, um que é suave e leve comparado ao fardo de permanecer em conexões que drenam sua alma e obscurecem seu propósito. Em Jeremias 33:3, Deus promete: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Este é um convite para buscar a orientação divina específica sobre os relacionamentos em sua vida. À medida que você clama a Ele, Ele responderá. Ele revelará coisas que você não conhece, motivos ocultos, padrões invisíveis, raízes de toxicidade que vão além da superfície. E com essa revelação vem a sabedoria para saber como proceder, quando lutar por um relacionamento, quando estabelecer limites e quando deixar ir completamente. Em Ezequiel 34:11-12, o Senhor declara: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram dispersas no dia de nuvens e de escuridão. Esta é uma promessa poderosa. Deus mesmo te buscará. Ele te encontrará nos lugares escuros onde relacionamentos tóxicos podem ter te levado. Ele te livrará da dispersão, confusão e escuridão que essas relações podem ter criado em sua vida. E em Malaquias 4:2 encontramos esta linda promessa: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Após a noite escura de relacionamentos opressores, vem o amanhecer, o sol da justiça trazendo cura debaixo de suas asas. Esta cura pode exigir tempo, pode exigir ajuda profissional, aconselhamento cristão ou mentoria espiritual. Certamente exigirá imersão na palavra de Deus e comunhão com o Espírito Santo. Mas é uma promessa segura para todos que temem o nome do Senhor. A cura virá. E quando vier, você não apenas caminhará novamente, você sairá e saltará. Existe alegria, liberdade e vitalidade esperando por você do outro lado deste processo de libertação e cura. Em Isaías 60:1, o profeta declara: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Este é o chamado de Deus para você hoje.
levantar-se da posição diminuída, onde relacionamentos tóxicos podem ter te colocado e resplandecer com a luz e glória que Ele pretende para a sua vida. No Salmo 37, 4, 5, Davi aconselha: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. À medida que você se afasta de relacionamentos que drenam sua alma e se volta para o deleite no Senhor, Ele alinhará os desejos do seu coração com sua vontade perfeita, incluindo o desejo por conexões humanas saudáveis que refletem seu caráter e apoiam seu propósito. E à medida que você entrega seu caminho a Ele, incluindo as decisões difíceis sobre quando deixar ir relacionamentos, Ele fará sua parte. Ele trará a cura, a restauração e os novos começos que prometeu. Em Ezequiel 36, 26, Deus promete: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Relacionamentos tóxicos prolongados podem endurecer nosso coração. Como mecanismo de defesa contra a dor constante, podemos nos tornar desconfiados, cínicos ou emocionalmente desconectados. Mas quando permitimos que Deus nos liberte dessas relações e cure nossas feridas, Ele nos dá um coração novo, um coração que pode sentir novamente, confiar novamente, amar novamente. Não um coração ingênuo que repete os mesmos padrões, mas um coração sábio, discernidor e ainda assim aberto para conexões autênticas.